Um leão com duas grandes asas de águia, um urso com 3 costelas em sua boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, um animal terrível, espantoso e muito violento com dentes de ferro e 10 chifres. Esses foram os animais das visões relatadas nos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel, que indicam que 4 impérios haveriam de dominar o mundo. A comprovação histórica destes acontecimentos impressiona pela precisão da veracidade profética, pois tudo aconteceu nos mínimos detalhes, previsto há centenas de milhares de anos antes. Antes de nós começarmos a falar destes animais, vamos ver o que diz no capítulo 2 de Daniel, versículo 31 ao 35, sobre um sonho que o rei da Babilônia teve e que nenhum dos seus sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos podiam interpretar. Somente Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, oraram a Deus e ele revelou o sonho. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e as despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Agora vamos voltar para o capítulo 7. Em Daniel 7,4 diz: O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como um homem, e foi dado a ele uma mente humana. O primeiro animal representa o reino da Babilônia, cujo rei mais conhecido foi Nabucodonosor. Em Daniel 2, este reino é representado pela cabeça de ouro da estátua, que o rei viu em sonhos, por ter sido considerado o rei mais rico de todos os tempos. O leão é considerado o rei dos animais e a águia a rainha das aves. Este animal é um leão que tem asas de águia, representando rapidez de conquista, mas diz a profecia que suas asas seriam arrancadas, ou seja, seu poder lhe seria arrancado. Em Daniel 7,5 diz: O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia: Vá e coma muita carne. Representa o segundo império mundial, o Império Medo-Persa. Houve uma união entre a Média e a Persa, e assim eles conquistaram o mundo, tirando o poder de Babilônia, penetrando em seus muros no espaço aberto por onde entrava um rio que havia desviado o curso. Representado pelo peito e braço de prata na estátua do capítulo 2, este reino é de muita crueldade, como diz o texto. Levanta-te, devora muita carne.
Por isso, as 3 costelas em sua boca, pela ferocidade na conquista da Líbia, Egito e Babilônia. Quando diz que um dos seus lados se levantou primeiro, quer dizer que a Pérsia se destacou primeiramente e depois eles se uniram, criando mais força e dominando o mundo. Em Daniel 7,6 diz: Depois vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Este tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. A este animal foi dada a autoridade para reinar. Se o leão tinha 2 asas representando a rapidez de suas conquistas, o que não dizer do terceiro império? A rapidez da conquista do leopardo será muito maior. As 4 asas, a rapidez da conquista foi a rapidez com que o jovem Alexandre o grande estrategista militar que conquistou o mundo com suas armas de bronze, representado na estátua pelo ventre e coxas de bronze. Porém, Alexandre, depois de uma noite de muita bebedeira, morreu sendo substituído por seus 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Por isso, as 4 cabeças vistas por Daniel neste animal. Percebemos com isto a riqueza de detalhes que a profecia apresenta. Os sinais descritos há milhares de anos aconteceram exatamente como previsto. Em Daniel 7,7 diz: O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas, e o que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros, 3 e tinha 10 chifres. Este animal causou especial espanto em Daniel, por isso o chamou de terrível e espantoso. Muito violento, com seus dentes de ferro despedaçava e devorava suas vítimas. Este reino teria também muita concentração de poder, por isso os 10 chifres. Em Daniel 2 é representado na estátua pelas pernas de ferro. Foi no período do Império Romano que nasceu Jesus. Somente menciona seus imperadores, César, Herodes e Nero. Vem à mente imagens de muita violência e crueldade, mas uma vez a história comprova a verdade da profecia. Na visão deste animal, Daniel faz menção especial aos 10 chifres e aos 10 dedos dos pés da estátua, que na história representa as 10 nações que originam a Europa, Anglo, que é a Inglaterra, Burgundos na Suíça, francos na França e germanos, Alemanha, érulos no sul da Itália, lombardos, norte da Itália, estrogodos na Austrália, suevos em Portugal, vândalos, sul da Espanha, visigodos, norte da Espanha. Em sua visão, Daniel 7, do 8 ao 11, mais um chifre surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso 3 para dar lugar a este que começou pequeno, mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem, e falava com arrogância, proferindo blasfêmias. Qual será o significado deste animal e o que representa este chifre notável? A verdade sobre este animal irá surpreendê-lo também. Em Daniel 7,23, lemos: Então ele, o anjo, disse: O quarto animal será 4 reinos na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e os fará em pedaços. A história, mais uma vez, comprovou que o Império Romano realmente arrasou a terra. Por isso, na história do capítulo 2, este reino é representado pelas pernas de ferro, metal associado à violência, cadeias, etc. Foi nessa época, com a finalidade de encontrar os recém-nascidos, Jesus, que Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos de idade. O texto revela uma lista de intenções e realizações que este chifre faria.
revelando assim a estratégia satânica em se estabelecer com o poder em oposição a Deus. Devorará toda a terra, fará a terra em pedaços, pisar a terra aos pés, fará guerra aos santos, de acordo com Apocalipse 14:12. Proferirá palavras contra o Altíssimo é o próprio Deus. Magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Engrandecerá até o príncipe do exército. Jogará a verdade por terra. Daniel 8:12. Isto aconteceu no passado, acontece ainda hoje e continuará acontecendo no futuro. Causará destruições, prosperará e fará o que lhe desejar. Destruirá os poderosos e o povo santo. Fará prosperar o engano, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Vocês já tinham atentado para este detalhe na Bíblia? Conhecia esta profecia? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique na paz de Cristo.